Queridos, mais uma vez que a graça e a paz possa reinar em vossos corações. O pastor Valdir melhorou muito de ontem para hoje, viu? Porque ontem ele me chamou de velho, hoje já me chamou de novo. Então já melhorou de ontem para hoje. Já estou mais contente. Certo? Pronto. Graças a Deus a casa está cheia, está bonita. Ontem já fizemos os preâmbulos todos, hoje não precisa fazer de novo, quem não veio perdeu. Mas eu vou só insistir na divulgação do nosso curso de Bíblia. O pastor Valdir estava me dizendo que já apareceram, graças a Deus, alguns candidatos. São 7. Tem mais vagas. Quanto mais pessoas, servos de Deus, quiserem estudar a palavra de Deus, melhor. Porque não tem nada mais firme do que a palavra. E lá no Setebase nós oferecemos essa oportunidade. Ontem nós conversamos um pouco sobre a Igreja de Cristo vivendo na unidade do Espírito e demos o primeiro passo de uma caminhada que, na graça de Deus, vão ser 3 noites. E nós entramos no corpo, entramos na unidade, na igreja. Hoje, a gente vai dar mais um passo, não é? Agora que eu já participo, agora que eu já pertenço à igreja, o que é que vai acontecer comigo na igreja? Eu quero ler um texto que abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu vou ler um bocado de versículo, na verdade não é um bocado, porque na Bíblia sempre é bom a gente ler muito. Efésios capítulo 4. Esse povo de aplicativo abre no instante. Pode abrir no aplicativo, não tem problema não. Quem passa as páginas demora mais. Mas Dário já abriu ligeirinho. Embaixador do rei é um negócio sério, né? Falou, o texto vai em cima. Beleza. Diz assim o texto sagrado. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados no vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um dom ou uma graça, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas, dons ao povo. Notem que ele diz, ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são os responsáveis por preparar o corpo, o povo santo, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Isso é importante, guarda aí, o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso,
Falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Amém. Vou descer aqui de novo, viu? Eu estou com medo que eu me bata aqui, então dá licença. Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parado. Não é? Primeira coisa que esse texto vai me lembrar, e a gente vai dar continuidade, como eu disse, o que a gente já conversou ontem, é o sentido de corpo. E o sentido de corpo me dá a ideia de pertencimento. E para eu pensar na unidade, eu tenho que pensar que eu pertenço ao corpo de Cristo. Não interessa aqui os detalhes, e a gente vai trabalhar, mas a primeira coisa que eu quero já nessa introdução conversar é que você, quando entramos e participamos da igreja, e aqui, como eu disse ontem, eu não estou pensando necessariamente na igreja local, embora ela seja importante, mas eu estou pensando no corpo de Cristo. Hoje é domingo. É claro que tem diferença de fuso horário, né? Lá na Coreia já é segunda-feira, por causa do fuso horário. Eles cultuaram o mesmo Cristo que nós cultuamos aqui. Enquanto celebramos aqui, igreja no Canadá ou em Moçambique celebraram também. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo espalhados por todo o mundo. Às vezes a gente fica tão ocupado na igreja local, às vezes a gente fica tão ocupado, vou repetir para não esquecer, viu? Igreja local é importante, viu? Mas não pode ser um fim em si mesmo. Essa coisa não pode ser só isso. Eu tenho que pensar que ao entrar para o corpo de Cristo, eu pertenço a algo que é muito maior do que isso aqui. Porque se o corpo de Cristo for só isso aqui, fala sério, é muito pequeno. É uma coisinha de nada. Tenho certeza que só nesses conjuntos aqui tem igreja muito maior que essa, ou não tem? A igreja de Cristo, ela está em todos os lugares. E eu participo dela. Então a primeira coisa para a gente começar a pensar nessa noite é: sinta-se parte de algo maior. Você faz parte disso. Você não está só. Não é um grupo isolado, esquecido. Você faz parte do corpo de Cristo. E aí a gente vai pensar que ele é o cabeça. E corpo sem cabeça só existe em ficção. Né? Aí vocês assistem lá o filme, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Isso é coisa de filme. Sem cabeça o corpo morre. A igreja está viva porque está ligada a Cristo. Essa é a certeza que tem que me motivar. Eu estou vivo porque eu estou ligado a Cristo. Se cortar essa relação, no momento em que eu me separo de Cristo, eu morro. Isso vale para mim enquanto indivíduo, isso vale para a comunidade. Mas preste atenção que Paulo vai dizer nesse texto aí que nós lemos, que há um só Deus, uma só fé, há um só batismo, etc. E Cristo, quando morreu, usa a expressão, quando ele desceu, simboliza a morte, depois ele subiu, simboliza a sua ressurreição. Ele fez isso e distribuiu dons para todos. Dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, essa igreja da qual você faz parte, todos
Receberam dons. É claro que o primeiro dom, a primeira dádiva é a salvação. E eu não vou nem entrar nisso, porque a gente já falou sobre isso. E eu quero já partir da ideia, do conceito de que isso já é certo. Na igreja, lembro que tem o joio no meio do trigo, mas não vou julgar ninguém, cada um dá conta de si. Estou partindo da ideia de que você é parte do corpo. Então, o primeiro dom e a primeira dádiva é a salvação, que é absolutamente de graça. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo continua explicando, não vem das obras. Sabe para quê? Sabe por que não vem das obras? Para que você não se ache, né? E cuidado, tem uns crentes aí que se acham, eu sou santo, eu sou bom, eu sou melhor do que os outros. Lembra? Aí Jesus vai dizer, subirão dois para orar, um fariseu, caba bom. Não é assim? Senhor, graças te dou, porque eu sou o cara. É a oração do fariseu. Eu jejum, eu oro, né? Eu dou o dízimo. Ai, servo mais fiel. Deus olha para mim e se orgulha de mim. Jesus disse que ele voltou para casa com o que ele quis, que era se aparecer. Não era se aparecer, ele se apareceu. Mas bênção de Deus não teve. Mas sobe também um publicano, que fica lá num canto esquecido e... Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Ele reconhece que ele mesmo não merece nada. Ele mesmo não tinha condições de comparecer diante do trono da graça. Ele mesmo não tinha como chegar diante de Deus e requerer nada. Miserável homem que sou, coitado de mim. Deus gosta desse tipo de gente. Deus gosta de quem se humilha, de quem se quebranta, de quem bota a testa no chão, de quem reconhece quem não é nada. Se você lê as páginas sagradas, Deus, parece não, com certeza, gosta de chamar gente improvável. Quando ele decide libertar o povo de Israel do Egito, ele vai atrás de Moisés. Aí Moisés olha para Deus e diz assim, mas eu? Não, quer dizer, não é assim não, porque ele era gago, né? Então ele ainda responde com gagueira. Eu, Senhor. Agora você imagina esse personagem falando com o faraó? Era o mais improvável. Não dava certo. Quando os filhos de Israel estão sendo oprimidos pelos moabitas, o anjo do Senhor vai buscar no fundo de uma caverna, escondido, morrendo de medo, um tal de um Gideão. Olha, Deus tem umas coisas. A saudação do anjo é, lembra, o cara está escondido na caverna com medo dos midianitas. Varão valoroso. Que conversa essa de valoroso, rapaz? Eu estou aqui batendo as pernas de medo, mas é você, sai daí. Deus chama quem não pode, quem não merece. Então eu preciso entender que ao participar desta graça, ao estar dentro do corpo de Cristo, eu tenho que reconhecer que eu não mereço. Eu não sou melhor que ninguém. E vou falar de mim. Se brincar, não precisa nem brincar, falando sério. Eu sou pior do que muita gente, viu? Eu sou gente ruim. Mas a graça de Deus é tão grande. A misericórdia de Deus é tão grande que pega um caba ruim assim e diz, eu vou transformar, eu vou abençoar, eu vou colocar a minha palavra ali. E a Bíblia diz que nós fomos agraciados. Então, uma vez que eu faço parte da igreja e estou dentro dessa unidade, eu preciso reconhecer que é só a graça que me trouxe até aqui e me conserva. Agora eu já sou crente. Tem gente que pensa assim, né? Agora, a graça foi para eu me converter. Já me converti. E sabe por que você consegue continuar nessa caminhada? Porque a graça lhe sustenta. Só por isso.
sozinho você cai. Sozinho você faz besteira. E quando você acha que as suas ideias são melhores do que as de Deus, e você acha que pode caminhar por conta própria, você faz igual Jonas. Desce para o barco e pega um rumo de Nínive. É Nínive? Ah, fica esperto. De vez em quando a gente dá umas dessas. Foi de propósito agora, viu? Ele pega o navio para Tarsis. A coisa é tão errada, eu não sei se você é bom de geografia. Quem pretende ir a Nínive não pega navio. Porque Nínive é no meio do continente, não tem mar, não tem porto. Não tem como ir a Nínive de navio. Imagina você falar do Brasil. Você vai entender. Conhece o centro do Brasil, Belo Horizonte. Alguém vai de navio para Belo Horizonte? Por quê? É Jonas. Quer dar um nó em Deus. Quando você se descola da graça, quando você deixa de pertencer e se submeter à graça, só faz besteira. Mas a graça vai adiante, não só nos traz a salvação e me coloca dentro do corpo, mas ele diz que ele distribuiu dons. Dentro do corpo de Cristo, todos têm dom e ministério. Ninguém na igreja, eu não tenho nada para fazer. Tem uma frase de Armando Filho que eu gosto muito. Ninguém é inútil na casa do Pai. Armando Filho todo mundo conhece, né? Lembra dessa música, né? Mas é verdade. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você está na unidade do Espírito, Deus lhe deu alguma capacitação espiritual, alguma coisa para fazer. Todos têm alguma coisa. Aí eu me lembro dos anos que eu trabalhei lá em Sol Nascente. Aí teve um ano, a gente fez a eleição lá de quem ia trabalhar nas diversas funções da igreja, e a irmãzinha foi eleita para ser tesoureira da igreja. Aí ela depois veio falar comigo: pastor, eu queria tanto um cargo assim mais espiritual, me mandaram, fui eleita para tomar conta do dinheiro da igreja. Eu fiz, pelo amor de Deus, meu irmão, não faz um negócio desse não. Tem coisa mais espiritual na igreja do que ser tesoureiro. Administrar os bens que Deus confiou. Todo o trabalho na igreja, toda a atividade que você exerce aqui, você o faz porque Deus espiritualmente lhe dotou de capacidade. Presta atenção. É claro que há alguns dons que eu costumo citar, essa frase é minha, que dão mais ibope, né? Outros são mais acanhados, mas, né? Então, por exemplo, se você recebeu o dom da hospitalidade, olha, eu nunca vi ninguém orando por esse dom. É um dom que cansa, dá trabalho e custa dinheiro. Receber o povo em casa, dá de comer, mas é dom. E nenhum aparece. Agora um dom de vir aqui na frente e cantar, esse eu quero. Esse eu quero. Dá ibope, as pessoas vão aparecer, né? Isso a gente já conversou ontem. Importa que ele cresça e que eu diminua. Todos na igreja de Cristo têm alguma coisa para fazer. E eu estou falando de atividade espiritual. Nem que seja contar o dinheiro. Quando o tabernáculo foi organizado, lá ainda com as prescrições de Moisés, depois Davi vai reestruturar essa mesma mentalidade e trazer para a construção do templo. Ele separou algumas famílias para serem levitas. Não é isso? E Moisés, levita, não cantava não. Viu? Davi é que botou esse negócio de levita a cantar. Antes de cantar, sabe o que os levitas faziam? Montava a tenda. Depois, quando o acampamento precisava se deslocar, desmonta a tenda, carrega a tenda no ombro
né? Não podia ser nos animais, não, tinha que ser no ombro. Lembra de Davi? Inventou de botar no carro de boi, tomou-lhe chicotada. Tem que ser no ombro, tem que carregar, fazer força. Depois de tudo montado, agora vai administrar. Aí eu lembro do dia de inauguração do templo. Naquela semana da inauguração, levitas, o texto diz que o rei Salomão, que era rico, mandou matar 5.000 bois. Só homens. As mulheres não entravam na parte. Você tem noção, quando terminou, o que tinha de sangue espalhado? Porque homem, quando mexe com essas coisas, mulheres, né? Não, fala aí. É uma melequeira. Não é assim? Aí, terminou a festa, todo mundo cantou, todo mundo adorou. Oh, glória a Jesus. Né? O texto diz que a fumaça encheu o templo. Oh, glória! Agora entre os levitas. Escolhidos por Deus, separados para uma obra santa, pega a água sanitária e vai lavar tudo. E você está adorando a Deus enquanto lava os banheiros. Isso é espiritual, isso é tarefa que Deus deu para cada um. E Deus valoriza porque Deus não vê como o homem vê. Deus lhe enxerga. Mesmo quando você faz alguma coisa que acha que ninguém está percebendo, Deus está vendo, porque foi essa a tarefa que Deus lhe deu para fazer. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Isso é participar da obra, isso é ser espiritual. E você trabalha cantando, porque a obra do Senhor não pesa, não. Quando começa a ficar complicado, quando começa a reclamar, é porque você está no ministério errado. Quando começa a ser difícil, é porque você parece que não entendeu qual é a sua participação. Todos têm alguma coisa para fazer. Mas a gente está falando de corpo, não é? E Paulo vai dizer que no corpo, cada um tem a sua tarefa específica. Lembra lá? Paulo escrevendo aos Coríntios. O olho não vai poder dizer para o ouvido: você não é corpo porque você não vê. Não, cada um tem a sua função. E ninguém substitui ninguém. Ninguém substitui ninguém. É claro que se a pessoa for cega, ela vai tatear e vai conseguir viver. Explica para um cego a diferença do verde para o azul. Explica para ele, vai. Como é que você explica? Ele é cego, nunca viu. Hein? Música, vou pegar a música clássica, do jeito que eu gosto. Explica para um surdo o que é ouvir o Requiem de Mozart. Se sentir tocado pelo Aleluia de Handel. Explica para um surdo. Não tem como, porque coisas que só o ouvido faz. Deus lhe capacitou para fazer uma coisa e é você que vai fazer. Porque Deus lhe deu uma obra específica. A questão é que às vezes as pessoas ficam tateando e tentando e olhando para os outros. Ah, se eu fosse igual a ele. Não. Deus lhe deu uma missão específica e ela é sua. Nem faça igual a dos outros e nem queira que os outros façam igual a você. E eu já vi muita gente brigando e discutindo porque diz, mas naquela igreja faz desse jeito. Sim, naquela igreja faz. Tem igreja que grita, tem igreja que não grita. Tem igreja que pula, tem igreja que não pula, não é assim? Tem igreja que ora de manhã cedo, tem igreja que ora de noite. Cada um faz do seu jeito. Porque nós somos um corpo. Lembra? O corpo é maior do que a igreja local. E nesse corpo, cada um tem uma função, uma tarefa a desenvolver de maneira diferente. Mas sabe o que é que mais o texto diz? Que você foi capacitado por Deus para servir
a comunidade. O dom que você recebeu, a habilidade espiritual que você recebeu, não é para você. Quem sai ganhando com essa história não é você. Eu já vi tanta gente pedindo dom e não sei o quê. Se Deus lhe deu um dom, e deu, é para servir o próximo. É para que a comunidade saia ganhando. O texto vai dizer que possam todos crescer juntos. A capacitação espiritual que Deus lhe deu só tem um sentido: servir a comunidade. Só foi para isso que Deus lhe deu. Essa habilidade espiritual que Deus lhe deu só serve para você abençoar o outro. Se você não está abençoando ninguém, você não está cumprindo o papel para o qual Deus lhe chamou. Vou repetir para não esquecer. Se você não está abençoando ninguém, você não está cumprindo o papel para o qual Deus lhe chamou. Você tem que abençoar alguém. Alguém tem que sair ganhando. E aí a gente fala, sim, mas não é Deus em primeiro lugar? É. Mateus 25, quando Jesus está falando do julgamento das nações, ele diz que vai separar os da direita e os da esquerda. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Por quê? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava preso, foste visitar. Estava nu, deste-me roupa. Então os que estão à sua direita vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, tivemos preso? Quando foi que isso aconteceu? Quando fizeste a um desses meus pequeninos. Quando você serve a comunidade, quando as pessoas são abençoadas, você serve a Cristo. Mas isso tem uma implicação espiritual enorme. E às vezes a gente esquece. Eu, como servo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, eu preciso enxergar Cristo no outro. Então, quando eu trabalho, quando eu faço para Jesus, eu faço para Cristo, porque na face do outro, eu tenho que enxergar Jesus. Isso é sério, meus queridos. Sabe, quer ver Jesus? Olhe para o próximo, olhe para o necessitado. É o que ele diz. Quando você vê alguém que precisa de ajuda e você ajuda, você diz, é a face de Cristo, é a Cristo que eu estou ajudando. E a igreja se torna relevante. Porque está servindo a Jesus. Como? Servindo ao outro. Sendo um canal de graça e bênção no meio da comunidade. Uma igreja que não enxerga Cristo no outro é uma igreja que perdeu a visão do reino. Uma igreja que não consegue perceber que o mundo que está perecendo a cada dia precisa que eu veja nele as marcas da cruz e possa atuar de maneira relevante. E assim crescemos juntos. Mas, para mim, acho que a história que mais exemplifica isso aí, não vou nem contar toda porque vocês sabem, antes da celebração da ceia do Senhor, a última ceia, na verdade a última celebração pascual da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança, o texto diz que Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Essa história todo mundo conhece, né? Pedro não quis, tal. Ontem a gente falou sobre isso também, citou. Mas eu quero chamar a atenção, porque depois dessa conversa toda, Jesus disse o seguinte: eu fiz isso para dar o exemplo. Agora eu quero que vocês façam do mesmo jeito. Porque se eu que sou Senhor, me abaixei, me reduzi para servir, não é o servo
menor do que o Senhor? Se o Senhor se abaixou, dobrou a coluna, por que você não dobra a sua? Crente com queixo empinado, o nome disso é desobediência. Desobediência tem um nome mais feio, viu? Pecado. Crente arrogante é crente em pecado. Crente que não serve, que não se abaixa, que não se suja com o pé no chão, lavando, servindo o outro, é crente que está quebrando a comunhão da unidade. Jesus disse, eu fiz para que vocês aprendam a fazer. Agora olhe para mim e faz igual. Deus lhe deu uma habilidade. Deus lhe deu uma capacitação espiritual para que você possa servir a comunidade. E é claro que aqui eu estou pensando muito mais do que a sua igreja local. Eu estou pensando no entorno em que você está vivendo. Porque ao longo do ministério de Jesus, sabe quantas pessoas Jesus abençoou e não fazia parte do seu grupo? Jesus vinha caminhando e viam 10 leprosos de lá. E eles gritaram de lá, porque a lei dizia que não podia encostar. Então de lá eles gritaram. E Jesus disse, tudo bem, daí mesmo. Vá agora e se apresenta ao sacerdote. Jesus não precisa de proximidade física não. O poder espiritual corre o mundo todo. Entendeu? Então de longe mesmo ele resolveu o problema. E eles repare, leproso, quando ele olha assim limpo, diz, é agora. Sai correndo para se apresentar ao sacerdote. Mas volta para agradecer. E os outros 9? Ficaram curados. Foram abençoados. Receberam da graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando a igreja serve a comunidade, mas eles não vão para a igreja, eles não vão aceitar Jesus. Não é para isso não. É para abençoar o povo. É para tirar a lepra do pecado do povo. E se não vier para a igreja, é problema deles. Eu tenho que servir ao povo. Porque esse povo que está aí, foi por eles que Jesus morreu. Na cruz do Calvário estava expresso, derramado em sangue, todo o amor pela humanidade. Inclusive aquele bêbado fedendo que senta na beira da calçada e talvez nunca entre na igreja. Foi por ele que Jesus morreu. E ele precisa ser alcançado pela graça e pela misericórdia. E é eu, e é você, e é o corpo de Cristo que tem que chegar lá e fazer a diferença. Uma igreja que não faz diferença no meio da sua comunidade é uma igreja que não entendeu a sua participação no reino. Uma igreja que não percebeu que se não servir com os seus dons, com as suas habilidades, com a graça que recebeu, porque de graça recebeste, de graça dai. Você nem merecia estar aqui? Você nem merecia estar com essa roupa bonita e cheiroso? Não é assim? Você nem merecia estar aqui. E o que é que Deus lhe pede? Vá agora e abençoe o outro. Queridos em Cristo Jesus, nós somos parte de alguma coisa muito grande, que é o reino de Deus. Uma coisa enorme, que ultrapassa essas paredes, que ultrapassa sequer a nossa percepção. Nós fazemos parte do reino, porque a graça de Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós agora somos servos do Altíssimo. E Ele lhe capacitou com dádivas, com dons, com habilidades espirituais, para você servir. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Sérgio, toca aí. E eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero que você agradeça a Deus, porque você faz parte. Glorifique a Deus agora. Eu não sei da onde você veio, da onde Deus lhe tirou.
o que foi que Deus, onde Deus lhe alcançou, mas você sabe a sua história, a sua trajetória. Deus sabe que você estava perdido e foi achado. Davi disse, olha, Deus me tirou de trás das malhadas para sentar no trono. Glorifique a Deus agora, igreja, porque você faz parte do reino. Porque você não merecia, mas a graça lhe alcançou. Lembre aí de onde você veio. E glorifique a Deus. Glorifique a Deus, igreja. Porque Ele lhe alcançou. Porque foi a graça. Glorifique a Deus. Mas eu quero também, em nome de Jesus, lhe desafiar nessa noite a assumir o ministério que Deus tem lhe desafiado, lhe chamado, lhe convocado. Porque a comunidade ao seu redor precisa da graça que lhe alcançou. Deus lhe deu uma capacidade. Eu tenho certeza disso. Deus lhe deu uma habilidade. Que pode ser cozinhar. E com a sua cozinha, você vai abençoar quantos? Deus pode ter lhe dado a habilidade, e é espiritual, de ensinar alguém a ler e a escrever. E se há algum analfabeto, você é responsável diante de Deus. É espiritual. Eu estou falando de Deus capacitando você. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Como a sua comunidade vai ser alcançada? Como esse lugar vai ser transformado? Se coloque diante de Deus agora, em nome de Jesus. E diga, eu estou disposto a exercer o ministério que Deus tem reservado para mim. E aqui não tem idade, não tem sexo. Tem servos. Deus lhe chamou para quê? Deus lhe capacitou para quê? Clame a Deus agora, para que Ele lhe tire desse lugar e lhe ponha a trabalhar. Aí a unidade vai acontecer, porque você está trabalhando. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a tua graça nos alcançou. Se não fosse a tua graça, aqui não estaríamos, Senhor. Se não fosse o teu amor, a tua misericórdia, há muito já havíamos perecido. Tu nos tens trazido da lama para firmar os pés. Pai Santo, tu nos tens sustentado pela mão e nós te louvamos por isso, porque agora nós fazemos parte do teu corpo. Nós somos servos do teu reino. O nosso coração canta e salta de alegria pela tua graça sem tamanho por nós. Glórias a ti, Senhor. Porque o nosso pecado foi apagado, a nossa culpa foi extirpada. E o teu sangue nos lavou. Ah, Senhor, como te adoramos por isso. Agora eu te suplico pela tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ser servo fiel, a cumprir a missão para a qual fomos chamados, a exercer o ministério para o qual fomos colocados, Senhor. Que a tua igreja entenda que tem uma missão a cumprir, para que o teu nome seja exaltado.
Em nome de Jesus. Amém. Que bom nós podermos acreditar em Deus e na sua santa palavra. O que nós ouvimos como salmista no Salmo 19, verso 7, na primeira frase desse verso, ele vai dizer que a palavra de Deus é refrigério para a alma. Eu acredito o quanto essa palavra agora trouxe tranquilidade e paz em nossas vidas, nossas famílias. Nós precisamos, nós lembramos dessa nossa vida física, nós necessitamos daquele alimento que perece para a sustentação da caminhada e das batalhas diárias que enfrentamos. Mas também precisamos do alimento espiritual, para o nosso espírito estar revestido e fortalecido contra o engano do mundo. E a palavra de Deus é quem reveste e fortalece. Então essa palavra que nós ouvimos, ela precisa ficar guardada em nosso coração, para que a gente possa pôr na prática da vida diária, vencendo todo aquilo que vem contrário. A palavra de Deus é poder. Então nós cremos e confiamos. Feliz por tudo isso, né? Nessa noite maravilhosa. Mas vamos convidar os nossos irmãos, que vai mais uma vez nos abençoar grandemente. Como estamos felizes. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro